Oi, gente, tudo bem? Vocês acreditam em Deus? Porque eu tenho as minhas dúvidas, sabe? Eu tenho as minhas dúvidas e isso é um negócio que me deixa tão perdida, sabe? E por que isso me deixa perdida? Eu me considero uma pessoa agnóstica. Pra quem não sabe, o agnóstico é um equilíbrio entre uma pessoa que crê e um ateu. É aquela pessoa que tá no meio, que acredita que não tem provas o suficiente para provar a existência de um ser maior, e uma pessoa que acredita que possa existir, entendeu? Realmente algo que comanda o nosso mundo, assim, tá ligado? E isso é uma questão que me deixa muito, muito, muito pensativa. Porque eu vivo num país católico, né? Quer dizer, o Brasil é um dos países com a maior quantidade de pessoas que seguem o catolicismo no mundo. E não tá incluída nessa grande maioria é um negócio que me deixa com medo. Mas não medo, me deixa um pouco deslocada. Quer dizer, eu me sinto deslocada, mas não que isso seja ruim, entendeu? Porque se você crê, você crê. Se você não crê, você não crê, né? E por que essa questão toda de religião me deixa muito pensativa? Porque, tá, eu não sou religiosa, eu não frequento a igreja, eu não prego a palavra de nada, entendeu? Só que, apesar disso, por outro lado, algo dentro de mim diz que esse ser maior pode ser Jesus Cristo, pode ser qualquer outro Deus, algo existe, entendeu? Algo existe. E eu tenho muito medo, porque o fato de você estar em cima do muro nessa questão deixa você meio que numa corda bamba, de verdade. Porque acontece, tá, se realmente existir um ser maior e você, sendo uma pessoa agnóstica, você não crê 100% nele. Ai, minha barriga tá roncando. Você não crê 100% nele. O que vai acontecer caso ele exista? Você vai ser punido. Você vai ser punido. Agora, se você crê que esse ser existe e você vive por ele, você vive a sua vida por ele, você molda todas as suas opiniões e os seus ideais com base na existência desse Deus, e ele não existe, você vai estar desperdiçando completamente o tempo e tudo que você podia estar vivendo sem ter que seguir as normas de uma religião, entende? E, cara, eu acredito que eu sou mais ateia do que uma pessoa que crê em algo, entendeu? Que uma pessoa religiosa. Mas às vezes de noite, ou quando eu tô numa situação que me deixa muito aflita, ou coisa assim, eu me pego rezando, cara. E isso é muito... tá ligado? Tipo, por quê? Por que eu rezo? Por que eu estou rezando pra um ser que eu nem sei se existe, entendeu? Será que é porque existe algum pingo de fé dentro de mim? Só que essa fé, ela ainda é duvidada
por minha parte, porque eu não tenho certeza da existência desse Deus. E seguindo essa linha de raciocínio, se eu utilizasse da minha fé só quando me convém e não quando eu tô vivendo a minha vida constantemente e eu não prego essa fé e eu não pratico ela, né? Isso seria um pouco egoísta da minha parte se esse Deus realmente existisse, entendeu? Porque eu estaria duvidando da existência dele e eu estaria usando da boa vontade dele só pra fins pessoais, pra quando me convém, né? E eu tenho muito medo, sabe? Nossa, inclusive isso é um negócio que eu me pego pensando também, que é se eu me tornasse uma pessoa religiosa agora, nesse exato momento, uma pessoa que virei cristã, ponto, virei cristã. Eu não estaria virando cristã porque eu acredito em Jesus Cristo, em Deus, entende? Eu estaria virando cristã porque eu tenho medo de que ele exista e que no final da minha vida eu seja punida pelo fato de eu não ter acreditado nele durante toda a minha vida, sabe? E isso é egoísta. Isso é egoísta. Isso é muito egoísmo. Só que eu não sei, cara. Na verdade, parando pra pensar, se eu tenho esse tipo de pensamento agora, significa que eu só sou ateia, né, meu? Porque apesar de eu poder acreditar que em alguma realidade um Deus existe, entendeu? Eu estaria só me aproveitando dessa existência dele, porque no final eu sei que eu vou ser recompensada por ter seguido tudo que remete a ele, entendeu? Seguindo uma religião, enfim. Nossa, é muito foda pensar nisso, mas sei lá, velho. É um negócio que me deixa bem aflita. Eu penso nisso constantemente. Pelo menos uma vez no meu dia, assim, eu penso nisso. Tá ligado? No mínimo 4 vezes na semana, tá ligado? E eu não sei. Talvez isso seja muito claro para as pessoas que já seguem uma religião, que foram ensinadas desde pequena, que realmente existe um Deus e que você deve venerar ele, viver a sua vida, tá ligado? Com um propósito. Porque quem não acredita em religião, em Deus, nada, acaba que não tem um propósito final da vida, tá ligado? Porque você que desde criança vai à igreja, reza todas as noites pro Papai do Céu e afins, a sua vida ela vai girar em torno de eu tenho que ser uma pessoa boa. Eu tenho que ser uma pessoa boa porque no final da vida eu vou ser recompensado por isso. Entendeu? E você que não tem uma religião, você não tem isso, você não tem esse pensamento, você não tem essa necessidade de ser uma pessoa boa, de venerar a Deus, tá ligado? Porque no final da vida não tem nada, entendeu? No final da vida é o final da vida, você não vai pra lugar nenhum, acabou. Entende? E eu nunca cresci numa família e numa casa religiosa. Nunca, né? Aqui na minha casa, minha mãe, ela é católica e meu pai, ele é ateu. E por conta desse fato, nunca houve uma pregação da religião aqui de nenhuma forma. Então eu nunca busquei isso. A religião nunca foi imposta sobre mim. E também nunca foi uma vontade minha seguir, porque eu não sentia que era algo necessário, né?
Mas se você desde pequeno você já nasce com esse tipo de pensamento, você cresce com esse tipo de pensamento, é um negócio que já é comum pra você, né? Que já é imposto em você e você já cresce. Acabou o armazenamento do meu celular. Mas, enfim, continuando, é um negócio que se você já cresce, você já prega isso pro resto da sua vida, entendeu? Você segue esse pensamento até o fim, né? Que é meio que a intenção, né? Não é o que sempre acontece com as pessoas, mas é a intenção, você seguir essa religião até o fim. E, gente, eu fico muito perdida pensando nisso, porque tem tantos fatores, sabe? Tipo, o universo, ele é perfeito. É perfeito, cara. E às vezes você para pra pensar na razão da sua existência e você pensa, por quê? Por que a gente tá aqui, tá ligado? Tá ligado? Aconteceu o Big Bang e, bum, tudo surgiu, uou, vida, estrelas, astros, blá, 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 blá. Só que, por outro lado, você pensa, tudo é tão minimamente e perfeitamente calculado que não pode ter só sido uma ironia, uma coincidência do universo, tá ligado? Alguém projetou isso. Alguém projetou isso. E é só você parar pra analisar tudo. Olha pra você mesmo, tá ligado? Olha como você funciona. Você precisa comer pra você repor a energia do seu corpo que você gasta fazendo tarefas do seu dia a dia. Você precisa dormir, entendeu? Tipo, você pensa, tá ligado? E o seu cérebro, ele sempre dá o melhor dele pra reservar essa energia, tá ligado? Tipo, olha dentro da sua célula, mano. Tipo, tudo funciona perfeitamente. O corpo, mano, é uma coisa perfeita. O coração bombeando sangue, tipo, véi. Enfim, só esse pensamento que eu já tive aqui, um adendo, já é algo meio religioso, né? Porque se só o fato de eu ter pensado que tudo é perfeito e foi criado por algo humano, Jesus Cristo, já prova o quão ignorante é da minha parte, da nossa parte, imaginar que a natureza ela não é capaz de criar algo por si só, tá ligado? Algo perfeito, que no caso é o nosso universo por si só. Algo tem que ser criado por algo sobre-humano, tá ligado? Algo que ainda assim, apesar de ser sobre-humano, remete à humanidade, né? Porque Jesus Cristo tinha a forma de um humano, apesar dele ser um ser, assim... entende? Já é algo meio ignorante da minha parte, mas é só um adendo que eu queria fazer, porque eu tô revendo o vídeo agora e... é um pensamento que eu tive. Aí... você pensa que tudo no mundo é minimamente calculado, velho. Tipo, o universo tá em expansão, constante expansão, tá ligado? Tipo, quando chove porque o mundo foi feito pra isso, tá ligado, velho? Não sei explicar, mano. Tipo, as coisas já... ai, meu joelho não tá legal. Já tô chapando o coco, galera. Desculpa, mas eu entro nesse assunto e eu começo a analisar. Eu tô aqui sentada agora, numa plena terça-feira de carnaval, no quarto dos meus pais, na poltrona do meu pai, num dia ensolarado, fim de tarde, num quarto meramente bagunçado. E essa tá sendo a minha vida agora. E você olha pra fora e você vê as árvores, tá ligado? Você vê os passarinhos, você vê tudo. Mano, tipo... e... como é que pode, tá ligado? A gente tá aqui agora, a gente tá vivo. A gente tá vivendo. Carne e osso. Eu tenho todos os meus sentidos. Eu consigo enxergar as coisas.
eu consigo tocar as coisas, eu consigo cheirar as coisas, ouvir. E é tudo perfeito demais pra ter só sido uma coincidência, entende? Um surgimento aleatório do universo. Só que ao mesmo tempo não tem prova nenhuma pra provar que existiu alguém, que existe alguém que comanda tudo isso. Tá ligado? E isso me intriga, isso me deixa confusa. E eu não quero passar a minha vida vivendo pra algo que eu não sei se existe. Mas eu também não quero viver minha vida sem ter um motivo, tipo, só existir, tá ligado? Porra, só existir, velho. Eu acho que é muito complicado falar de religião sendo uma pessoa que não tem nenhuma, mas que se deixa levar pelas coisas da vida muito fácil, entende? Que você para pra analisar tudo muito fácil e... sei lá, é demais pra minha cabeça. Eu já tive esse tipo de conversa com meu amigo Leonardo Lopes, Léo Lopes, e ele é ateu, né? Aí ele me fez enxergar tanta coisa, quer dizer, a gente já teve essa conversa há muito tempo, já faz mais de um ano, e eu ainda penso nessa conversa constantemente, sabe? Que eu falei pra ele tudo que eu tô falando agora pra vocês. E aí eu falo com, por exemplo, com a minha mãe, que é uma pessoa religiosa. E ela conta tudo que ela sente, como ela é grata por Deus ter dado a vida pra ela, por Deus fazer com que milagres aconteçam, entende? Milagre. Tem certas coisas que são tão... é tanta sorte que realmente pode ser chamado de milagre. Ou pode realmente ser um milagre, entendeu? De Deus. Mas eu não sei. É complicado. Eu sinto que eu tenho muito mais pra falar ainda, só que o vídeo tá muito grande. Então eu acho que talvez outro dia eu possa falar mais sobre isso, porque é um assunto que eu ainda tenho muito pra aprender, seja pela própria religião ou por toda essa questão filosófica da vida e da razão da nossa existência, que eu sempre tô procurando saber mais e tentar entender o porquê que a gente tá aqui. E, enfim, eu ainda preciso concluir, preciso descobrir o que realmente eu acredito, sendo uma pessoa agnóstica, ou se eu só continuo assim mesmo, porque por enquanto tá confortável. Mas eu sinto que em algum momento da minha vida eu vou ter que fazer essa decisão, entende? E eu tenho tempo ainda, sabe? Nunca é muito tarde. Então, sei lá. É só isso, eu queria saber a opinião de vocês também, porque eu sei que tem muita gente que eu conheço, a maioria das pessoas que eu conheço são religiosas. Caiu de novo, eu liguei o ar e a luz. Mas o que eu tava falando, que eu queria saber a opinião das pessoas que estão ao meu redor, que são religiosas, porque elas têm uma visão de mundo completamente diferente da minha, e elas com certeza vivem a vida delas de uma maneira que eu não faço a mínima ideia como é, entende? E é um negócio que eu queria saber, entendeu? Porque talvez em alguma realidade, algum futuro próximo ou não, eu também tenha que seguir esse mesmo estilo de vida. E eu não vou saber, né? Então eu queria saber.
É só isso também. E eu também queria saber qual que é a opinião das pessoas que não têm nenhuma religião. E se elas já tiveram esse mesmo pensamento que eu. Entende? Porque é um negócio que aperta meu coraçãozinho às vezes. Mas é isso, gente. Tchau. Beijo por escutarem o que eu tinha pra dizer.